Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Voz no Ar. É um imenso prazer que você está acompanhando a gente aqui na plataforma do YouTube. E esse conteúdo ele é disponibilizado também nas mídias digitais, como Deezer, Spotify, Google Podcast, dentre tantas outras plataformas. E hoje eu estou falando com um carioca, mas ele não é carioca da gema. O nosso convidado de hoje, ele é de Minas Gerais, acabou entrando para o mercado de rádio, para o meio de comunicação. Bom, eu vou deixar ele se apresentar. Tudo bem, Fabiano? Seja bem-vindo. Ah, meu irmão, tranquilo, obrigado, cara. Graças a Deus, tudo na paz. É verdade, eu sou mineiro, nascido em Muriaé. Fiquei lá que eu comecei a trabalhar em rádio, inclusive. Fiquei até 1989 em Muriaé. Aí depois eu fui para Manhuaçu, que é uma outra cidade em Minas também, pequena, ali perto de Muriaé. E em 90 eu vim para o Rio, 1990. Aí na verdade, eu já tenho mais tempo de Rio do que eu tive no tempo de Muriaé, né? Então eu sou quase um carioca também. Você já está com um sotaque carioca já na veia, já, Fabiano? Ah, eu tomara que não, cara, porque eu quero ser mineiro a vida toda. Aliás, os cariocas aqui falam, né? Eu acho que eu cheguei no meio termo, que quando eu vou a Minas, eles falam que eu tenho um sotaque... Não tô com sotaque de carioca. Quando eu tô aqui no Rio, falam que eu não tenho tanto sotaque de Minas. Então, acho que eu cheguei no meio termo ali, que tá bom, né? Ficou meio cá, meio lá. Legal. Fabiano, até acho interessante esse mercado do rádio, os grandes comunicadores do rádio. Eu percebi aí que a maioria dos participantes do nosso podcast aqui vieram todos de Minas Gerais. Um episódio aí, o Antônio Viviani, depois o Edinho Moreno, teve outros participantes também, agora mais um conterrâneo dessa turma toda aí de Minas Gerais. Que maravilha. Bom, Fabiano, eu conheci o Fabiano através de uma indicação de um grande comunicador do rádio também do Rio de Janeiro, Gustavo Vargas, que já participou com a gente aqui no nosso episódio de podcast número 20, no dia 20. E aí, ele gosta dessa numerologia toda. Ele falou, João, ele é super simpático, educado, calmo, tranquilo. Até te dar os parabéns aí por você ter esse convívio próximo com o Gustavo Vargas. Eu não tive essa oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, Fabiano. E ele falou, João, tem um cara muito bacana, tem uma história bacana do rádio. O cara percorreu por grandes emissoras do rádio aqui no Rio de Janeiro. E é o Fabiano. E aí eu falei, caramba, legal, me apresenta o Fabiano aí pra gente bater esse papo, né? Ele falou, inclusive, ele tem um quadro parecido com esse, que praticamente não é parecido, é igual, né, Fabiano? Eu não sei até se eu copiei o teu quadro aí, que a partir que eu conheci o teu bate-papo aí, Ouça Quem Está Falando, se eu não me engano, é o nome? Olha quem está falando. Que você traz também dentro desse contexto grandes profissionais do meio de comunicação e você bate esse papo todo descontraído, que eu achei muito bacana também, e vem com o encontro do nosso quadro aqui, Voz no Ar. E o Fabiano está aqui com a gente. Veio de Minas Gerais, começou no rádio em 1988, em Muriaé, na rádio, se eu não me engano, qual que foi a rádio, Fabiano? Princesa da Mata, que eu comecei. Princesa da Mata. E você começou como operador ali. Isso, é uma história engraçada até. Eu estava estudando, eu estava com 17 anos, eu jogava vôlei, né? Lá em Muriaé tinha um time chamado AASP, que era um time que a gente jogava o Campeonato Mineiro, o Campeonato Brasileiro, era um vôlei profissional que na época, né, dos anos 80. E eu jogava, entrei para o vôlei com 14 anos. Eu tenho 1,83 m hoje, na época eu tinha 1,81 m. Ou seja, eles apostavam que eu ia crescer, eu não cresci foi a nada, né? Porque só mais 2 centímetros da época do vôlei. Mas eu jogava vôlei e aí tinha uma torção no joelho, uma torção bem complicada. E naquela época o joelho era um problema para os jogadores de vôlei porque não tinha medicina tão avançada como hoje. E aí o que acontecia? Você torcia o joelho ou você fazia uma cirurgia, ficava com alguma dificuldade, eu era condenado. No meu caso, eu fui condenado pela torção que eu tive. E aí, com 17 anos, eu não tive mais condições de jogar vôlei. E aí, um amigo meu, o Marcos Soares, que é locutor, ele trabalhava na Rádio Muriaé na época, né? Na outra rádio, quer dizer, ainda não tinha a Rádio Princesa da Mata, né? Quando isso aconteceu. E aí, ele começou a trabalhar na Rádio Muriaé, um dia me chamou para ir lá. A gente depois ia ter um futebol, depois eu fui com ele até lá, né? Na rádio, que era o horário todo dele. Eu achei sensacional o estúdio. Aí você pedi para ficar voltando outras vezes lá no estúdio da Rádio Muriaé. E um dia,
tá lá perturbando ele. Ele falou comigo assim, quer fazer um teste aqui que tá precisando de um locutor? Aí eu falei, cara, nunca fiz, nunca falei em microfone, como assim? Ele falou, não, vai lá, faz um teste, não custa nada, de repente você fica. Eu falei, não, tá maluco, claro que não. Aí foi embora. Mas aí ficou aquele negócio, pô, faz aquele teste lá, vê o quê. E aí, rapaz, eu falei, Marquinhos, vou fazer esse teste aí. Aí ele marcou com o coordenador da época, da rádio, na época, que era o Eurico Mário, e ele falou, então vem aqui terça-feira pra gente fazer esse teste. Aí eu fui lá na terça-feira, não sabia nada, nunca tinha falado, nunca tinha sentado diante de um microfone. E aí ele me deu os textos lá para eu ler e tal, e as músicas para anunciar, e eu fiz o teste. Aí quando acabou, antes disso, só para complementar a história, eu falei com ele, não, meu sonho é, eu vou fazer medicina na faculdade, quero fazer medicina, não sei o quê. Aí, que direcionamento, hein, ô Fabiano? Pode ser um baita médico hoje aí, ó. É verdade. Isso antes de eu fazer o teste, né? Aí quando eu acabei de fazer o teste, o Eurico olhou para mim assim, era uma fita cassete, ele parou a fita cassete ali, olhou para mim e falou assim, rapaz, vou te falar uma coisa, vai fazer faculdade, porque locução não serve para você. Muito ruim, você não está muito cru, não tem nada, você tem que aprender muita coisa para fazer algo, para começar. Então, vai procurar faculdade. E aí eu saí dali, mas saí meio... Falei, não, pô, não é possível. Deve ter saído frustrado, assim, né? Porque você teve o contato direto com o rádio ali. Poxa, agora eu quero entrar pra isso aí. Fiz a locução. Aí provavelmente surgiu a vaga ali de operador. Ó, não dá pra ser radialista ali e fazer locução, mas tem operador. Não surgiu vaga nenhuma, não. Eu fui embora mesmo. Ele falou, não vai ter, eu fui embora. Só que aí surgiu a vontade. Eu comecei a ouvir rádio, né? Porque eu nem ouvia tanta rádio. Eu gosto de música, já tocava instrumento, né? Eu fiz conservatório, estudei piano, né? Mas eu gostava de tocar guitarra. E aí eu comecei a ouvir rádio direto, ouvindo o rádio aqui do Rio, né? Tinha uma antena lá em casa que eu ouvia as rádios aqui do Rio na época e tal. E aí o tempo passou, daí uns 5 meses, uma rádio ia surgir lá em Murié, uma rádio nova, uma AM. Essa rádio que eu fiz o teste era FM, e era a Princesa da Mata. E aí eu fui lá com a cara e a coragem, falei, eu quero trabalhar aqui. Aí a rádio nem tinha entrado no ar ainda. Aí o diretor, Hamilton Marinho, já falecido, ele falou, mas você faz o quê? Eu falei, eu quero ser locutor. Aí ele falou, mas você tem experiência nenhuma. Aí eu falei, então faz o seguinte, você começa como operador, e aí você vai, e com o tempo você vira locutor. Eu falei, então tá bom. Aí comecei, isso em 1988. Comecei na rádio como operador, mas eu fiquei só 3 meses como operador, porque no segundo mês da rádio, primeiro teve um mês de experiência, né, que ficou só tocando música, quando a programação entrou, no segundo mês eu gravei um comercial, cara. O Luiz Cláudio, que era o operador. Precisou de uma voz ali, o Fabiano estava disponível naquela hora. Tem um comercial aqui, quer testar, Fabiano? Esse foi exatamente, não é que não precisava. O Luiz Cláudio sabia do meu interesse, e ele falou, grava aqui, vamos ver se ficar bem, você vai. Aí o comercial era assim, Disque Aluguel, tudo para a sua festa, 721-3473. Esse era o comercial. Uma coisa bem curtinha ali. Eu gravei esse comercial, eu gravei 1 milhão de vezes, naturalmente, né? Aí o chefe falou, tá bom, vou botar no ar assim, e botou no ar. E eu comecei, aí daí em diante eu comecei a gravar os comerciais. E isso aí deve ter acendido ainda mais a chama ali pra, puxa, cara, ó, minha voz tá no ar, agora eu consigo ouvir as pessoas, mãe, não sei o quê, meu amigo, olha, minha voz já está no ar e tal. Aquela empolgação toda de radialista, né? Eu sou um pouco ao contrário disso, eu morria de vergonha, falei com ninguém que minha voz estava no ar. Eu achava muito ruim, eu não conseguia ouvir minha voz. Aí passou um mês, o coordenador da rádio na época, o Júlio César, que tinha trabalhado inclusive na Rádio Mundial, ele falou comigo, quer fazer um noticiário? Eu falei, quero. Aí comecei a treinar, fiquei uma semana treinando e a partir da semana seguinte eu virei noticiarista da rádio, que ele gostou da minha voz e fui. Aí virei noticiarista e daí mais um mês já era locutor. Aí fazia um programa de 4 às 5 da tarde, de 1 hora, que era um programa que tinha participação do ouvinte. Aí olha que coisa interessante, cara. O Marcos Soares, esse meu amigo que trabalhava na Rádio Muriaé, ele fez um teste na Rádio Manchete, aqui no Rio, e passou, e veio para o Rio. E aí, o Eurico Mário, o coordenador, estava ouvindo a rádio que eu trabalho. Ele não sabia que era eu. Ele ligou lá para a rádio, falando que queria falar comigo. Aí, porque na rádio eu chamava JM, meu nome é José Milson Fabiano. E nessa rádio Princesa da Mata, eles me colocaram como JM. José Milson ficou. E aí ele não sabia quem eu era,
e me ligou. Falou, olha, eu tenho uma proposta aqui para você, vem aqui conversar comigo na Rádio Muriaé, que o Marcos Soares saiu, quero que você faça de 12h às 4 aqui. Que ele gostou da minha voz, né? Mas nem imaginava que era você. Não, nem imaginava. Aí eu liguei pro Marquinhos, mas falou assim, vai lá. Aí eu fui, aí ele falou, olha, eu te pago o dobro do que você está recebendo. Na época, eu nem lembro, era uma mixaria, mas aí ele pagava o dobro. Eu falei, tá bom, beleza, então aceita. Aí fui na outra rádio, pedi demissão e fui pra Rádio Muriaé. Aí quando eu entrei na Rádio Muriaé, que eu falei com ele, lembra de mim? Eu fui aquele cara que fez isso? Não lembro, não. Caramba. Ele não lembrava. Pois é, aí comecei na Rádio Muriaé. Foi tão ruim naquele teste lá que o cara nem lembrou de você. É verdade. E você falou uma coisa interessante. Você falou uma coisa interessante agora. José Milson Fabiano. E dentro dos nossos podcasts aqui, eu até questionei, coloquei isso para alguns participantes, dos nomes artísticos que a gente acaba aderindo dentro de emissoras de rádio e televisão, né? Você falou, pô, José Milson Fabiano, não é um nome, de repente, bacana para usar? Ó, você está começando agora, ZYD 948, José Milton Fabiano, Milson Fabiano. Milson. Aí você falou, é meio esquisito o nome, então vai ser JM. E hoje, qual que é o teu nome artístico? Eu vejo que você usa muito ali o J Fabiano ou Fabiano. Qual é o nome que você utiliza hoje? Então, eu comecei com a JM nessa rádio. Quando eu fui para a FM, o Paulinho, que é o dono da rádio, ele falou assim, pô, não vamos botar JM não, que agora é FM, que na época FM era um outro padrão, a AM era uma coisa, a FM era outra, era um negócio que era bem diferente. Não, vamos usar Fabiano, que é o seu sobrenome. E aí ficou Fabiano, ele só Fabiano. Eu falei, mas um nome só? Eu falei, você vai ser diferente. Aí começou a usar Fabiano e eu fiquei com Fabiano na Rádio Muriaé direto, até o dia que eu fui para a Manchete. E aí na Manchete eu entrei no final de 90, em dezembro de 90, dia 3 de dezembro de 90, eu entrei no ar, na Manchete. E aí, quando eu entrei no ar, eu entrei como Fabiano. Só que aí foi muito rápido a minha escalada assim, na locução. Em final de 90 eu entrei na Manchete FM. Em 91 eu fazia, já junto com a Manchete FM, eu comecei a fazer, eu era a voz padrão da Manchete AM. Né? Aí em 92 eu entrei para a TV Manchete, comecei a fazer locução para a TV Manchete na época. Eu fazia os comerciais da Block Editores, eu virei voz padrão da Block Editores, não sei se você lembra disso, né? Mas tinha umas revistas, revista Pais e Filhos, revista Geográfica Universal, Ele e Ela, que era a revista da Block. Aí eu virei voz padrão das revistas Block. E aí minha voz foi para a TV, e aí em 92 mesmo já comecei a fazer os oferecimentos da TV Manchete. Oferecimento, na época da TV Manchete, eu fazia, e comecei lá e fiz férias do Eloy, acho que eu fiquei durante um ano fazendo locução, porque o Eloy teve um problema. O Eloy era a voz padrão da TV Manchete na época. E aí, não sei se todo mundo lembra disso, né? A TV Manchete acabou, quer dizer, hoje é a Rede TV, né? Mas ela acabou em 99, né? Ou 98, na verdade. E aí eu virei voz padrão da TV também, e começou esse processo, né? Aí, eu já fui mudando de rádio, né? Eu trabalhei na Manchete de 90 até 99, quando ela acabou. Acabou a rádio, eu fiquei até lá esquentando. Mas com a Manchete eu trabalhei em outras rádios, foi aí que foi legal. Eu trabalhei na Opus 90, que era uma rádio, na verdade era Panorama FM, que depois virou Opus 90, depois virou NPB FM. Eu fui trabalhando na TV, na Rádio Tupi, na Rádio Globo FM, no Sistema Globo, trabalhei, na Melodia, que é uma rádio evangélica aqui do Rio. Inclusive, aí você falou da Rádio Melodia. Eu soube aí que quando você estava na Rádio Melodia, que é uma rádio gospel, você tinha uma audiência ali fenomenal dentro dessa programação sua aí, Fabiano. Queria que você contasse um pouco dessa história, dessa rádio gospel que você passou aí no Rio. Inclusive, hoje eu trabalho numa outra rádio gospel também. Além da JB FM que eu trabalho na 93 FM, que é uma rádio evangélica aqui do Rio também. Então, não sei se é na 93 ou nessa outra emissora de rádio, que você tem uma baita audiência. Na Melodia foi sim. A Melodia, ela é ainda primeiro lugar aqui no Rio, primeiro lugar geral. E eu trabalhei lá durante 8 anos na Melodia. E um fato muito interessante que aconteceu lá para provar a audiência da rádio, o coordenador é o João Carlos, que hoje ele é o diretor da Rádio Mania aqui do Rio, da Rede Mania, né? Ele era o coordenador da Rádio Melodia. E eu fazia um horário de 5 às 8.
E de 5 às 7, ele falou, vamos fazer um programa chamado... Não, um programa de recados de amorzinho, de coração, não sei o quê. Aí eu falei, vamos, como é que vai ser o nome? Ele, Recados do Coração. Aí eu falei, maravilha. Aí ele falou isso na sexta-feira, o programa começou na segunda. Já preparou tudo e falou, vamos embora, vamos colocar para funcionar. Aí começou o programa na segunda-feira. Quando foi na segunda-feira seguinte, ele falou, vamos fazer uma promoção para alavancar o programa? E naquela época tinha videocassete, né, fita de vídeo e tal. As pessoas estavam fazendo aquelas locadoras, tinha muita locadora e tal na época. E aí o João falou assim, vamos sortear uma mini locadora com os equipamentos e com as fitas de vídeo, com tudo, para o cara começar o negócio dele. Aí a gente começou a promoção, cara, na segunda-feira. Eu comecei a falar, o programa abriu 5 horas da tarde. Eu fiz a abertura do programa e falei, e a partir de hoje, era por carta, né? Então, a partir de hoje, promoção do locador, da mini locadora, você escreve só por carta, você vai escrever, dava o endereço, e vai dizer qual é a música, eu não lembro o que a música tinha, e vai escrever alguma coisa sobre alguma música, e vai mandar a carta para cá, e vai concorrer. No final da semana, teremos o resultado, na sexta-feira, isso foi na segunda, 5 da tarde. Cara, quando o programa acabou, 7 horas da noite, tinha 4.000 cartas na rádio. Que bacana. 4.000 Hoje, cartas. com essa tecnologia que nós temos aí, o Facebook, o WhatsApp, até esse bate-papo nosso aqui por videoconferência, você no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, no interior, a gente batendo, trazendo essa comunicação para outras pessoas de várias localizações também, localidades do Brasil e até do mundo, estão acompanhando a gente no YouTube. Mas essa modalidade da época que o rádio recebia cartas, emissoras de TV, você acha que era mais gostoso, Fabiano? Você ficava mais próximo ali do ouvinte, de ver o que ele escrevia? Você acha que mudou muita coisa, diferente do comportamento do ouvinte na forma de se manifestar? Rapaz, eu não sou muito saudosista, não. Eu não largo o passado de jeito nenhum, porque é minha fonte de inspiração para o futuro. Mas eu não sou saudosista. Te confesso que eu acho que não mudou nada. Os meios são diferentes hoje, as formas são diferentes, mas não mudou. O que acontece? Naquela época tinha carta, as pessoas escreviam carta, porque era o que podia ser feito. Para ligar para a rádio era um desespero, porque tinha um telefone, cara, às vezes o pessoal tinha que ligar do orelhão, com ficha, né, para você ligar para a rádio, então não era um negócio muito fácil. E não tinha. Depois que facilitou um pouco, melhorou o telefone, que entrou o celular, as coisas ficaram mais fáceis para ligar. Mas a carta foi diminuindo porque entrou o e-mail, né? E foi assim mudando. Então eu acho que hoje é diferente, muito diferente, aliás. Mas a paixão e a forma de ver é a mesma. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Na JB, eu trabalho lá de 10 da noite a 1 da manhã. Faço um programa chamado Love Songs, que é um programa bem conhecido, tem a maior audiência da rádio. E também apresento um programa ao sábado que chama-se Celebration, que é um programa com as músicas dançantes dos anos 70 e 80, que tem um DJ que mixa, isso na JB. Hoje eu faço. Esse programa é todo sábado. São os 2 programas de muita audiência na rádio. E terça e quinta nós fazemos uma live no Facebook, lá do estúdio. Eu ligo o telefone lá e fico batendo papo com os ouvintes que estão no perfil da rádio. Então é um papo sem roteiro, né? Fico lá batendo papo, às vezes tem promoção. Por acaso, hoje, inclusive, terça-feira, vai ter uma promoção na live. Então, é um negócio muito, muito natural, sem roteiro, como eu disse. É uma coisa que não dá aquela coisa tipo, hoje vamos abrir o programa. Não tem nada de abrir. Abriu lá, a janela vai. E uma coisa que eu falo lá, que acontece muito e o pessoal gosta, é a naturalidade que a gente tem hoje de ver um ou outro. Porque na minha época de começo de rádio, aqui no Rio especialmente, para você falar, para você conhecer um locutor, era só indo na rádio. Porque como é que você ia ver o locutor? Ou quando ele aparecia na revista, por algum motivo, por alguma matéria que era feita, a gente aparecia de vez em quando. Então as pessoas não tinham acesso ao locutor. E isso, na época, acabava sendo um mito, né? Que o cara da voz bonita do rádio, imagina como é que ele é. Chegava para conhecer, muitas vezes até assustava, né, Fabiano? Não, quase sempre, né? Mas uma questão, eu vou voltar lá atrás um pouquinho na pergunta que eu falei da carta ali. Você falou, era muito saudosista e tal. Hoje é interessante a forma com que a rádio interage com os ouvintes. Aproximou-se muito mais do que antes, né? Mas eu digo, pelo contexto ali, da pessoa elaborar a carta, ela pensar, escrever bonitinho, porque
às vezes ela vai mandar uma carta, se ela errasse ali, ela apagava, rasgava tudo ali e escrevia uma nova carta. Hoje, com essa tecnologia, ela tá escrevendo, ela apaga, escreve de novo. Mas às vezes o ouvinte ele acaba sendo mais seco, não tendo mais elaboração nos textos ali, que manda uma mensagem no WhatsApp. Às vezes a forma de trazer aquele contextualização dentro de uma carta, ela acaba sendo mais agregadora na forma ali de se comunicar, como no passado, né? Porque ela é distante, ela escrevia a carta, até ela selar a carta, colocar no correio, chegar, ou às vezes até voltava porque colocava alguma informação errada, então ela tinha que caprichar naquela escrita de carta. Então é nesse contexto que eu acho assim que deixou saudade pelo perfil de hoje, do formato rápido e dinâmico, né? Uma coisa é certa, saudade eu tenho, com certeza, porque era um período... primeiro que foi o meu começo de rádio, né? Então, aquela coisa que no começo você já tem você já guarda coisas boas, né? E isso com certeza era uma. Quando conheci o ouvinte, eu fiz um programa quando eu cheguei aqui no Rio, chamado Top Mix, com o DJ Malboro. Eu entrei na rádio fazendo esse programa, de 6 às 7. O programa era de 5 às 7, e só que trocava de locutor às 6 e eu entrava às 6. E eu comecei a fazer esse programa nunca tinha ouvido funk na minha vida quando eu vim pra cá. E era um programa de funk, imagina, com o Malboro DJ. Aí começamos a fazer o programa e o programa era muito famoso na época. Tinha o Funk Brasil, que era um LP na época. Furacão 2000, que acho que é do Rio também, né? Isso, não. Furacão 2000 tinham várias equipes sensacionais. Eu curti muito nessa época aí também, viu? Né? Então, aí eu peguei e comecei a fazer esse programa. Aí, eu não sabia nada. Aí o Malboro falou comigo assim, cara, você tem que ir num baile funk pra você saber como é que é, tal. E aí, eu comecei o programa na segunda. Não, eu comecei na rádio no sábado, mas o programa foi na segunda. E aí, na terça-feira, já tinha um baile, no meio de semana, que era feriado, eu acho, não sei. Não sei, tinha um baile lá e eu fui. Aí fui no baile, depois fui no outro, fui nos bailes nas favelas aqui do Rio, para conhecer, para saber como é que era o movimento. Você ia para assessorar o Malboro ali ou fazer interações com locuções dentro dos bailes também? Ou tocava junto com que era a jogada? Não, eu ia apresentar o Malboro, ele ia para os bailes, eu que apresentava. O Malboro conversava com o povo, usava a camisa, né, da rádio na época. Interagia, agitava a galera lá para trazer aquela empolgação antes dele entrar em cena. Isso. Aí fizemos isso durante um bom tempo. Poxa, foi um período até muito bom, assim. O baile funk na época era bem diferente do hoje, né? Assim, apesar da violência, eu acho que se você classificar em termos gerais, tinha violência também, mas não era como hoje, era diferente, né? Assim, o baile funk, né? Que a gente tem essa imagem mesmo. Hoje é o pancadão já, né? Existe ainda o baile funk, mas existe também o pancadão, que é a coisa mais maluca, né? Bom, de qualquer forma, eu comecei lá fazendo esses bailes e para mim foi ótimo. Aí meu horizonte abriu, né? Porque eu comecei a conviver com o povo. Então, eu estava muito próximo ali do como é aquilo. Então, para mim, para eu ficar na rádio fazendo o programa, já funcionou melhor. Né? Já comecei a ter um assunto, argumento para falar que eu não tive no começo, né? Então, isso para mim foi muito importante. Eu estou colocando isso porque eram momentos diferentes. Hoje, por exemplo, eu faço um programa ao sábado, como eu disse, que é o Celebration, e eu tenho um fã-clube, eu não, né? O programa tem um fã-clube que é muito grande, com muita gente que participa desse programa, porque esse programa é muito antigo. Tem 11 anos que apresenta esse programa, mas ele tem 23 anos o programa. Então, quer dizer, 21 anos o programa. Eu tenho 11 que eu apresento. E aí, esse fã-clube, esse grupo que gosta muito do programa, a gente é muito próximo. Então, isso não acontecia antigamente. Tem encontros, assim, onde eles vão... Eu não faço festas, assim, eu não faço baile, onde eles vão para dançar ou para eu falar alguma coisa. Sempre a gente se encontra mesmo, em lugares específicos. Agora não, porque a pandemia não deixou, mas a gente, no meu aniversário, por exemplo, a gente sempre se encontra, a gente vai para um jardim, aí vai um montão de gente, a gente conversa, não é festa, a gente fica normal, a gente não tem palco, não tem luzes, não tem som, não tem nada. Uma descontração ali, um bate-papo, interagir com as pessoas. Exatamente. Né? E isso são coisas que não acontecia na época da carta, por exemplo. Entendeu? Eu não tinha essa liberdade, eu não tinha... nem sei se é liberdade a palavra, não tinha esse contexto, né?
porque acabava tendo, para você fazer alguma coisa, era um negócio muito burocrático. Hoje você bota no Facebook, por exemplo, ou no Instagram, fala, ó, hoje vai encontrar com você, aí todo mundo vai, aí quem gosta vai, entendeu? Antigamente não, tinha que usar a rádio, você tinha que fazer um comercial, tinha que botar outdoor, tinha que botar um monte de coisa para você chamar as pessoas para tal dia. Hoje não, você fala, hoje à noite eu vou estar lá, vai todo mundo, entendeu? Um negócio mais próximo também. Então, quer dizer, eu acho que a forma que mudou, mas a proximidade, acho que é a mesma, não mudou muita coisa. Para você que está acompanhando aí, pegou a conversa no meio do caminho, para quem não conhecia, esse é o Fabiano, é locutor há 11 anos já da JB-FM no Rio de Janeiro. Não é 11 anos eu apresento... Não, 11 anos eu apresento o Celebration, eu estou na rádio há 14. Há quanto tempo você já está na JB, Fabiano? 14 anos. 14 anos. Pois é, 14 anos já no ar ali na JB-FM. E para você que acompanha durante a noite das 10 à meia-noite, das 10 a 1, o teu programa Love Songs. Das 10 a 1. Das 10 a 1, esse é o Fabiano. 10 a 1. Que é aquela voz gostosa que você ouve no rádio e tal. Ô Fabiano, eu acho muito bacana a sua plástica ali dentro do seu programa, que é a voz do Márcio Seixas. Márcio Seixas. Que ele é da JB também, ou é só da tua programação? Não, na verdade ele é a voz padrão da rádio. É a voz padrão da emissora. Quer dizer, uma das vozes, que é ele e o Fernando Mansur, que são as vozes da rádio hoje. Olha que bacana, você citou dois nomes aí que eu ia trazer você um pouco para esse assunto aí. Para quem não conhece o Márcio Seixas, ele é dublador de filmes, né, de seriados, de personagens. Ele fez durante 40 anos a voz do Batman, né? Márcio Seixas é um grande profissional dessa área de locução, publicitária também, e da parte de dublagens de filmes. E o Mansur também, que participou do seu quadro Olha Quem Está Falando. É uma big responsabilidade aí que eu no teu colo também, né, Fabiano? Porque o Mansur, ele tem toda uma história aí no Rio de Janeiro também. Se eu não me engano, acho que é um dos principais fatores ali dentro de rádio, de conhecimento. Ele leciona também e tem uma história gigantesca. E você batendo um papo ali junto com essas duas personalidades do meio de comunicação, lógico, que tantos outros que você agregou ali, trazendo conteúdo com seus ouvintes, os seus seguidores na sua plataforma ali. Queria que você contasse um pouco o que gera essa alegria de você estar frente a frente ali com o Márcio Seixas. Ele abriu a casa dele para você estar indo com ele e você até agradece. Pô, obrigado, Márcio, estou aqui na tua casa. Ele, não, minha casa eu abro só para os meus grandes amigos e por isso você está aqui. Olha que bacana, cara. Queria que você contasse um pouco dessa experiência. Sim. E a mesma experiência que eu tô tendo aqui também com o podcast Voz no Ar, trazendo grandes nomes do mercado publicitário, locutores, você aí, um locutor renomado do Rio de Janeiro também. Então, é muito prazeroso e me inspira a estar criando esses conteúdos e melhorar cada dia mais ouvindo essas experiências também. Queria que você contasse para o pessoal aí o que você sentiu, como é que é fazer tudo isso aí, Fabiano. Rapaz, eu me sinto privilegiado, com certeza. O Olha Quem Está Falando foi uma ideia meio... como quase tudo que acontece mais por acaso, né? Eu trabalhei com o Márcio Seixas, trabalhei com o Fernando Mansur, trabalhei com o Romilson, que é da Rádio Cidade, da época, né, do Fernando Mansur, lá de 77, o Mansur, o Sandoval, Eladio Sandoval, também trabalhei com ele. Todas essas pessoas, um dia eu passei numa rádio com eles, trabalhando. E quando eu trabalhei com o Jaguar também, que era um grande nome também da Rádio Cidade, dos anos de 77, a rádio que começou, que estourou no Brasil, que mudou muito, né, a forma do rádio FM e tal. E eu trabalhei com essas feras todas. E aí, há muitos anos depois, eu estava na internet procurando o Jaguar, que eu trabalhei com ele, mas não tinha o telefone dele. Falei, eu procurei o Jaguar na internet e não achei. Eu falei, pô, como assim não tem Jaguar na internet? No Facebook, nas redes sociais, não pode. Jaguar tem que... Pô, Jaguar é o Jaguar. E aí eu liguei estava na internet, encontrei um amigo nosso em comum, o Zequinha, que a gente trabalhava junto. O Zequinha é programador. Hoje ele trabalha nos canais de áudio da NET, né? E tá Claro, né, na verdade. E da Sky também. Nos canais de áudio, ele é programador. E o Zequinha falou, não, tem o telefone do Jaguar. Aí me deu o telefone, eu liguei pro Jaguar. Fala, Jaguar, e aí? Aí ele, pô, não, eu tô aqui em Jacarepaguá, ele tá fora de rádio, né? Eu falei, pô, Jaguar, vamos fazer, vamos encontrar, tá? A gente se encontrou.
Aí batemos um papo, eu falei com ele, pô, Jaguar, eu tava procurando você na internet e não vi nada, cara, assim, vi só coisas da Rádio Cidade, lá de 77. Pois é, não sei o que, ele assim, sempre era um cara super do bem. E aí eu falei, vamos fazer um vídeo, Jaguar, te botar na internet, vou bater um papo com você, a gente bota você na internet para as pessoas lembrarem de você. Deixar uma história registrada aí sua, né? Porque não tem nada, pô. Então, não, tinha até uns vídeos, mas assim, dos anos 70 lá, não, nada atual, né? Aí ele falou, então tá. Mas aí acabou que a gente não conseguia fazer, não conseguia marcar data, e eu comecei a fazer o vídeo sem nome, né? Eu entrevistava os locutores, ia na rádio, entrevistava os locutores, conversava com os locutores, assim, completamente informalmente. E aí acabou virando o Olha Quem Está Falando, que aliás é uma ideia do Jorge Rebelo, um dos locutores da Paradiso hoje, que quando eu gravei com ele, a gente estava batendo um papo, ele falou, pô, por que você não bota o nome desse quadro de Olha Quem Está Falando? Porque você está falando, você está mostrando as vozes de quem está no rádio. Então, olha quem está falando. Eu falei, maravilha. Aí entrou, olha quem está falando. E aí começou uma enxurrada, porque foi um negócio que foi sucesso entre os profissionais de rádio. Foi muito legal. Eu botava um vídeo, às vezes despretensioso, aí todo mundo me ligava, pô, que maneiro, faz comigo. Olha só, e até indicava os outros, pô, faz com fulano de tal, seria bacana contar a história. Não, foi impressionante o resultado, foi imediato até. Eu botei sem propaganda, eu só botei lá no Facebook, bati um papo com fulano. Aí botava lá e todo mundo, os amigos do rádio, me procuravam. Então foi um negócio muito legal, movimentou bem o mercado aqui no Rio. E aí, pô, eu tive a oportunidade, pô, isso eu falo com uma certa pretensão até, né? Porque, pô, eu entrevistei, conversei, bati papo com José Carlos Araújo, com Apolinho, do futebol, né? Penido, com o Fernando Mansur, com o Márcio Seixas. E um detalhe também, Fabiano, que eu já vou... são grandes nomes, até vou convidar o pessoal que tá assistindo nós aqui no YouTube para buscar. Na verdade, eu vou deixar o link na descrição do vídeo aqui, Fabiano, do teu canal. E as pessoas que quiserem te acompanhar também, tem grandes histórias aí, grandes participações. Então, para você que quer acompanhar, olha quem está falando, o link está na descrição aqui do nosso canal. É só curtir lá também o YouTube do Fabiano, que está aqui com a gente. Fabiano, e além dessas personalidades todas, eu vi que você bateu um papo com um grande músico aí do Rio de Janeiro, cara. Fegali, do Roupa Nova. Até isso você conseguiu trazer para dentro do teu programa, cara. Então, o Fegali, na verdade, é um grande amigo. Isso, que grande responsabilidade até, viu? É verdade. Eu como te falei, eu no começo falei que gosto de guitarra, eu não sou lá, eu nunca fui guitarrista profissional, mas eu gosto de guitarra, toco, Você já vai antecipar a minha pergunta que eu ia te fazer depois, mas vamos lá, vamos ver se você vai antecipar ela, vai lá. E o Fegali, o Roupa Nova em si, eu conheci a galera do Roupa Nova há um tempo, o Fegali, o Cleberson também, amigos de muitos anos, que a gente já conhecia. E aí, o que aconteceu? Eu falei com o Fegali, Fegali, vamos bater um papo lá no canal sobre a radicidade dos anos de 77, porque o Roupa Nova, quando eles eram os funks, eles gravaram as músicas de Natal, as músicas de final de ano da radicidade. Eles faziam as vinhetas depois que a Radicidade comprou. A Radicidade comprou um pacote de vinhetas lá fora, né? O Townsend comprou lá, que produção lá dos Estados Unidos. E depois quem gravava as vinhetas aqui no Brasil era o Roupa Nova, que gravava as vinhetas. Então eu falei, vamos bater um papo sobre rádio. Eu falei, beleza. Aí foi lá, como a gente estava mixando uma música minha lá no Fegali, então vamos gravar o nosso bate-papo. Aí a gente parou de mixar lá e começamos a falar sobre. Foi muito legal, porque tem tudo a ver o Roupa Nova com a rádio no Rio de Janeiro hoje. E eles fazem, até hoje, ainda fazem vinhetas para o Brasil todo, né? Vinhetas cantadas, né? Os grandes centros, muitas rádios ainda usam Roupa Nova como as vinhetas das rádios. Aí, pô, foi um prazer sensacional. Você tá falando do Roupa Nova, até eu tive o prazer de conhecer aí o Bruno Galvão, que, se eu não me engano, não sei se ele é genro ainda do Fegali, que é do grupo DNA, que surgiu através dos filhos, né, sobrinhos ali, do Roupa Nova com o nome DNA, e é o mesmo padrão. DNA. E tive a oportunidade, a Carol, o Bruno Galvão, e tem um outro menino que eu não me lembro o nome também, que fazia parte ali.
Eles gravaram... Então, eram os filhos, né? Eram os filhos, mas não tem mais o grupo. Não tem mais. Eles não fizeram vários trabalhos para mim, inclusive, em jingles, né? Para campanha política, jingles comerciais também. E para quem não conhece, é assim, praticamente o mesmo timbre, né? Do Roupa Nova. O estilo musical do Roupa Nova. Muito bom também. Até mandar um abraço aí pro Bruno Galvão, se estiver assistindo a gente, se ele acompanhar esse bate-papo aqui. Bruno, eu fiquei sabendo que você já contou aí que você foi no estúdio, Roupa Nova ali tá fazendo a masterização, a composição de toda a sua música. Você é um grande guitarrista. Eu fiquei sabendo, você é um grande guitarrista, altura, né? Adora música e já tocou junto com a turma do Roupa Nova ali. Fiquei sabendo que se reúne no rancho ou numa chácara, alguma coisa assim, para ficar contando história e tocando música também, cara. Não, na verdade com o Roupa Nova não, mas alguns deles sim, mas o Roupa Nova inteiro não. Mas assim, cara, eu gosto muito disso de música instrumental, né? Eu sempre, desde moleque, eu sempre ouvi música instrumental, gostava de guitarra, né? Pois eu estava aqui estudando e relembrando umas músicas antigas, né, na guitarra, e eu tive a alegria em 2000, eu casei em 2006, né? Estou fazendo 14 anos de casado, né? Isso, fiz agora em junho. E no ano que eu casei, eu falei, eu preciso de botar alguns temas meus, que eu já tinha alguns temas, preciso de gravar isso. Aí aqui em casa mesmo, eu montei um estúdiozinho na época, e eu gravei umas músicas e tal, eu falei, vou botar isso num CD. E fiz um CD. Mas eu que fiz tudo, eu gravei bateria, eu gravei guitarra, chamei uns amigos para tocar bateria, baixo, teclado e tal. E aí ficou mais ou menos, o trabalho, eu fiz um CD e deixei, só estava dando para os amigos, né, um CD meu. Tem até na internet esse CD, que na época eu botei J. Fabiano, J-O-T-A, J escrito, Fabiano, que era o nome exatamente porque não só trabalho... na internet, mas no Spotify também, que eu já ouvi som sua lá no Spotify também, viu, Fabiano? Então, mas esse trabalho do J. Fabiano foi um trabalho que eu fiz só porque eu falei, quero registrar. E como eu estava recém-casado, eu falei com a minha esposa, todas as músicas que eu fiz foi para a minha esposa, para os meus filhos, para casa, né, tal, que eu moro aqui no Aterro do Flamengo, perto do Aterro do Flamengo. Então, tem uma música que chama Praia do Flamengo, aliás. Tem uma que chama 16 de novembro, o dia que eu comecei a namorar minha esposa. Então eu fiz essas músicas e botei nesse CD e fiz botei inclusive no Spotify. Que bacana. Isso mostra que você é um cara assim totalmente família, né? As músicas ali voltadas toda pra família, pros filhos, dia de casamento. Inclusive hoje, Fabiano, o pessoal que tá acompanhando aqui, hoje tô fazendo 13 anos de casado, cara. Você casou um ano antes que eu aí, então, pelo jeito, viu? Parabéns, bacana, verdade. Cara. Você comentou, falei, não pode deixar em branco isso, né? Foi dia 29 de junho que eu casei. Olha só, cara. Muito certo. Fiz um ano até agora. E hoje você mora aí na Praia do Flamengo. O que é morar na Praia do Flamengo? Eu vi que o seu estúdio ali, o seu home, né? Abriu a janela. Pô, olha a praia aqui, que bacana. Olha a minha localização. Que inveja, hein, Fabiano? Que inveja, cara. Então, isso foi o que eu falei. Eu estava falando sobre a música daquela época. Só que só para assim, acabar com essa história aqui, eu fiz. Aí chegou agora, no final de 2017, falei, vou gravar agora de verdade. Vou fazer um trabalho bacana, assim, né? E aí, o que eu fiz? Eu liguei pro Fegali. Tem uns temas aqui. Falei, grava aí que eu mixo. Eu não posso gravar para você, eu estou muito enrolado, Roupa Nova tava tocando pra caramba. Mas traz aqui eu mixo para você. Falei, maravilha. Aí eu chamei uns amigos aqui, né, amigos bons músicos, quer dizer, excelentes músicos. E aí gravei os novos temas que hoje, né, inclusive estão no Spotify também, mas agora é o meu nome de verdade, é José Nilson Fabiano. Eu botei exatamente porque é um trabalho que realmente eu assinei embaixo. O outro foi meio que experimental, aquela coisa de começar um trabalho, agora não. Agora tem o meu nome, tem a minha cara, tem um trabalho bem feito. Não, então eu fiz e tá lá. Pode procurar José Nilson Fabiano no Spotify que você vai encontrar pelo menos 2 músicas agora, que eu estou lançando música por música. Este mês entra mais um. Que são, hoje não tem mais CD, né? Então você vai lançando singles, né? Então já estou no segundo, vai entrar o terceiro agora. E esse trabalho foi o trabalho que o Fegali mixou lá no estúdio do Roupa Nova. Agora, com relação a morar aqui, rapaz, eu vou te falar,
O Rio de Janeiro é uma cidade muito linda, né, cara? Eu sou apaixonado pelo Rio mesmo, assim, eu falo isso, e as pessoas, mas é violento, quem não mora aqui tem uma imagem talvez um pouco pior do que a gente tem. Mas eu falo, é uma cidade linda, o povo é um povo muito amável, eu gosto muito, às vezes parece um paradoxo você falar isso, mas o carioca é um cara, é um povo muito, muito acolhedor, né? Você entra rápido no meio. É claro que não dá para você falar do Rio sem pensar em todos os problemas que ele tem, né, em relação à violência, né? Todos os lugares, né, Fabiano? Lógico. Você pega exatamente. Aí, a própria mídia mostra muito o contexto ali de onde ela quer mostrar. Você pega até o próprio canal de televisão aí, que é uma força no nosso país, tem a sua sede aí no Rio de Janeiro, então acaba mostrando muito mais aí do que outras localizações, né, do nosso Brasil. Mas o Rio de Janeiro é maravilhoso aqui, rapaz, mesmo. Com certeza. Eu moro de frente pro aterro, cara. O apartamento aqui é de frente a uma varanda que eu vejo a praia do Flamengo, vejo o aeroporto à minha esquerda, o aeroporto Santos Dumont, à direita tem um Pão de Açúcar e a praia do Flamengo e Niterói de frente, né? É um negócio muito legal. Eu tenho esse privilégio de ter essa visão tão bacana e isso é inspiradora na música, né? E aí acabei fazendo o estúdio ali para ter esse contexto mais de inspiração, né? De você estar de frente. Alguns amigos vêm aqui gravar comigo e eles falam, é tudo. Aí senta ali na varanda. Já inspira ali até criar a autoria de letras musicais, arranjar, tudo mais. E olha que coisa bacana, verdade, Fabiano. No início do nosso bate-papo aqui, você ia pro lado da medicina, virar médico. E por conta de fazer um teste para locutor, te desviou todo o seu caminho. Hoje trabalha em rádio, é sucesso, é músico. E eu falo, o rádio é um negócio mágico, maravilhoso mesmo, né? Te conectou com várias pessoas, grandes profissionais de música, do rádio, conectou com pessoas, o público que te ouve, né? Que te acompanha no rádio, na internet. Olha como é que cara. Que coisa maluca, né, bicho? Na verdade, a medicina, cara, foi um negócio legal. Eu fazia um cursinho, que era do primeiro ano ao terceiro, no antigo segundo grau, né? E eu comecei a fazer esse cursinho para fazer medicina. Foi quando eu torci o joelho. E quando vi que não dava mais para fazer para jogar vôlei, que o vôlei me daria uma bolsa, não sei o quê, acabou não me dando a bolsa. O que eu fiz? Eu comecei a fazer a faculdade lá em Muriaé de matemática. Ou seja, eu estava no segundo ano de matemática. Também, né? Com certeza. No segundo ano de matemática, quando eu vim para o Rio. Aí, mesmo estando aqui no Rio, eu já pensava, a locução é só um período, daqui a pouco eu vou fazer faculdade de medicina e tal. Bom. E aí, isso foi em 90, né? Quando foi em 96, eu falei, aí eu realmente virei locutor. Porque nesse período, eu comecei, a minha vida de locução, de caminhada no rádio foi muito avassaladora. Eu comecei a fazer muita coisa, comecei a gravar muita publicidade, trabalhando em rádio, na TV, e isso acabou me dando uma ocupação quase que tempo integral. E em 96, cara, eu comecei a fazer 96, acho. Eu fiz um programa da Xuxa, o Planeta Xuxa, não sei se você lembra do Planeta Xuxa. Então, a voz do que era o DJ Malboro que tocava ali, né? Que fazia toda... começou o Malboro, depois passou pro Tubarão, né? O DJ Tubarão. Isso. Mas era o Malboro também. E o My Boy, que era o operador, ele que me chamou para fazer as vinhetas. As vinhetas não, para a locução do programa. Não sei se você lembra, tinha que é Planeta Xuxa. Puta, era você que fazia, Planeta cara? Xuxa. Era eu. Aí. Eu acabei encontrando o cara que faz o Planeta Xuxa, que muita gente acompanhou. Que bacana. Eu gravei aberturas dos discos delas, os shows que ela fazia na Argentina, na América do Sul, eu fazia a abertura dos shows também. Ficou muito tempo cara. Trabalhando lá. Eu imagino aí no Rio de Janeiro, vários artistas, você pega novela, seriado, tudo que envolve a televisão hoje está no Rio de Janeiro. E você estando nesse meio de comunicação, você deve ter contato com milhares e milhares de personalidades aí no Rio de Janeiro, cara. Deve ser muito bacana. Sim. Não, é legal. De vez em quando eu paro e fico, outro dia, por exemplo, mas são coisas de fã, né? Eu estava aqui fazendo um roteirozinho, olha quem está falando, que eu faço uma programação de entrevistas, né?
porque eu estou gravando aqui em casa, porque eu segui, só para uma parêntese, o Olha Quem Está Falando, ele além do YouTube, ele passa na TV Max, que aqui no Rio é o canal 525 da NET, e na UTV também, e tem 2 rádios que aqui no estado do Rio que transmitem um áudio do Olha Quem Está Falando. E todos os vídeos vão para o Museu da Imagem e do Som, aqui do Rio. Cara, e aí, legal. Como tem que ter tá mais organizado, o que acontece? Hoje eu fiz um padrão, né? Eu fiz aqui em casa mesmo um estúdiozinho onde eu gravo com as pessoas. Que legal, antigamente eu ia nos estúdios, eu ia nas casas, como eu fui na casa do Márcio. Aliás, o Márcio é meu vizinho, mora aqui do lado, né? 2 prédios depois do meu. E aí hoje eu tem que fazer essa produção, né, mais padronizada, né, para poder fazer que o Museu da Imagem do Som que me referiu isso para poder ter esse padrão. Mas o que eu estava falando? Agora eu viajei aqui na maionese. Do convívio com os artistas, as personalidades. Mas sim. eu quero aproveitar esse contexto aí e te parabenizar, porque você surgiu com um projeto e hoje esse projeto ele é arquivado ali, trazendo toda essa história aí, muito bacana. Eu vi que você, em um dos trechos ali, eu não sei se você já começou a segunda temporada já. Já tá na segunda? Já comecei. Eu vi ali que você tá na pausa, tá na segunda temporada que você agregou, montou os estúdios ali com cenários, né? E a hora que eu vi essa pausa para primeiro, eu falei, a gente já tá no 20º, não sei quantos episódios de podcast. E acaba tomando tempo isso para produzir também, né, verdade, Fabiano? Verdade. E eu vou dar uma pausa por enquanto também, já vou até informar o pessoal aí. A primeira temporada vai dar uma pausa, até por conta da produtora aqui atender campanhas publicitárias, e agora começa os períodos de campanhas políticas também, vai levar muito tempo, então não vai dar esse tempo aí de estar produzindo esses materiais dentro agora desse período eleitoral por conta de tempo, né? Mas ainda eu vou deixar para anunciar depois isso aí, Fabiano. Por enquanto a gente vai estar fazendo isso aí e eu vou informar o pessoal aí, dar uma pausa da primeira temporada, nos organizarmos aqui também. Hoje, para quem está acompanhando aí o podcast Voz no Ar, como você falou, olha quem está falando, você acaba mostrando quem é que está falando com você, e o Voz no Ar são o quê? As pessoas que estão com as vozes no ar, dentro do rádio, mercado publicitário também, né? Que é bacana. E ele está mais voltado ali para o mercado publicitário. Então, de repente, na segunda temporada, trazer mais os locutores de rádio também, de rádios pequenas, rádios grandes, e contar a sua história. Cada um tem a sua história, né? Sim. E aí, o que é? Você falou de fã ali, o convívio com os artistas, que deixa maluco e tal. Não, de vez em quando você para até, que coisa, né? Eu tava saindo do estúdio do Fegali, o estúdio do Fegali lá na Barra, eu moro no Flamengo, né? É de frente para a FM O Dia. Olha, o estúdio da FM O Dia, eu moro exatamente em frente. E eu trabalhei na FM O Dia também há muitos anos, e fui lá, né? Depois que eu saí do estúdio do Fegali, dei uma passada lá para rever alguns amigos e tal. E aí, quando eu estava entrando, a moça recepcionista falou, eu falei, opa, tudo bem, eu queria falar com o Gustavo, que era um cara que eu sabia que estava lá, né? O Gustavo é um operador. Aí ela falou, Fabiano? Aí eu falei, mas eu não conhecia, né? Aí eu falei, sim, sou eu. Ué, ele falou que eu vinha? Aí ela falou assim, não, eu sou sua fã. Eu sou sua fã. Eu ouço todo dia o Love Songs, não sei o que, eu vejo, eu participo da live, não sei, e fez um negócio. Aí eu falei, pô, que legal, que bacana. Aí fui, dei um abraço nela, na época eu podia, né? Foi antes da pandemia. E aí ela chamou o Gustavo e tal, e no processo, eu achei aquilo muito interessante, ela estava subindo com o Gustavo a escadinha lá, e aí o Silvio Vasconcelos, que é também já entrevistei, que é uma das vozes mais bonitas do Brasil, na minha opinião, que hoje ele é voz padrão da FMD, ele faz exatamente o que eu fazia, ele trabalhou na JB também, é um cara muito conhecido, a voz dele é muito conhecida no Brasil, de publicidade e tal. O Silvio estava falando com ele ao telefone, no dia que eu falei, pô, precisa de uns nomes, né, para eu fazer essa temporada nova do Olha Quem Está Falando e tal. Aí ele falou, fala com o Sérgio Luiz, que é um outro cara também que é sensacional, um locutor, que trabalha hoje no Tupi, Sérgio Luiz. E ele falou, fala que ele tem uns contatos lá, fala com ele. Eu liguei pro Sérgio Luiz. O Sérgio Luiz falou, tem aqui. Aí ele mandou um monte de nomes, né, de rádio. Entre os nomes tinha Nívia Soares, Nívia Maria, né? Nívia Maria, que é uma atriz. Aí eu falei, ela já trabalhou em rádio? Ele falou assim, não, ela foi radioatriz, não sei o que e tal. Aí eu falei, pô, que legal. E eu lembrei das novelas, né, da Nívia e tal. Não a conheço pessoalmente, né?
Aí eu falei, pô, que legal, vou falar com ela. Aí liguei, peguei o telefone e liguei. Oi, Nívia, tudo bem? Aqui é o Fabiano. Aí ela falou, oi, eu expliquei quem eu era, né, da rádio, não sei o quê, fazia o programa e tal. Ela falou assim, menino, pera aí um minutinho. Aí eu falei, tá, ó, vou desligar e vou te ligar em vídeo daqui a pouquinho. Eu falei, tá bom, achei esquisito, né? Aí, rapaz, ela me ligou daí um tempo em vídeo, né, no WhatsApp, e ela falou assim, olha aqui, me mostrou uma foto, cara. Eu e ela, eu fiz uma entrevista com ela em 1993. Caramba, meu. Na Rádio Manchete. Ela falou assim, eu lembro de você. E quando eu falei, ela falou, não, eu lembro. Aí ela mostrou a foto. Ela fez questão de desligar para ligar por vídeo para poder remeter essa informação para você. Deve ter batido uma retrô na cabeça flashback, dela. Né? Um flashback, que da hora, cara. Imagina, aí eu peguei e falei, caramba, aí eu me senti importante. Falei, pô, que legal, ela lembrou de mim de uma entrevista que a gente fez em 93, cara, olha que sensacional. Isso, você está falando de conviver com artistas, com essas pessoas assim, realmente tem. Eu fico assim, às vezes eu fico olhando para as pessoas, pô, que legal, eu tô com fulano aqui, o Márcio Seixas é um grande, aí ele me liga, cara, eu falo, pô, o Márcio tá me ligando, cara, o Márcio é meu amigo. Legal, eu já falei para ele Tanto isso. É que a minha vontade de encerrar essa temporada aí é com o Márcio Seixas. Até um amigo comentou, João, você tá trazendo muito locutores e tal, tá precisando trazer de dubladores. Entrei em contato com alguns dubladores aí no Rio, aí não vou citar o nome, ficou de me retornar, tô esperando até hoje, já faz um tempo já, viu? E ainda seria assim um nome muito bacana para trazer dentro desse mercado de dublagem. Depois em off eu vou te falar quem que é o nome. Não, mas o Márcio é um cara super, certamente ele vai fazer. Legal. O Márcio também tudo bem. Vamos ver se dá certo aí, quem sabe o Márcio participa aqui com a gente, a voz do Batman. Maravilha. Maravilha. No Olha Quem Está Falando tem muitos dubladores também, muitos bons dubladores, né? Agora, ultimamente, eu estava vendo, tinha o Marco Antônio, que é um cara que também faz muitas vozes dos filmes hoje, né? O Marco Antônio Soares, que era locutor, hoje ele é médico também, né? Médico e era locutor, mas hoje não é mais locutor de rádio, mas ele faz ainda dublagem. E você aí dentro desse mercado todo aí, Fabiano, rádio, campanhas publicitárias, contatos com dubladores, você não tentou entrar nesse nicho aí também de fazer dublagens? Ou você já fez alguma coisa e a turma não sabe aí? Não, dublagem não faz parte do meu show, não. Porque na verdade, eu comecei, cara, a trabalhar em rádio muito com o pé fora. Eu nunca tive vontade, o rádio aqui é uma passagem, eu quero fazer medicina, essa que é a minha ideia. E aí eu fui pensar nisso a partir de 96, como eu disse, que aí eu comecei, vou virar locutor. Aí eu comecei a fazer cursos, né? Eu fiz curso de oratória, eu melhorei meu inglês, até estudei francês também, para tentar fazer entrar no mercado. E isso acabou me tirando um pouco. Na época, a dublagem que eu comecei a me interessar mais, a dublagem não estava tão legal, estava com alguns problemas. A própria Herbert Richards estava com um problema aqui no Rio, né, na época que eu comecei a entender as coisas e tal. E aí eu nunca me interessei, porque para você ser dublador, você tem que ter o registro de ator. E eu nunca fiz teatro, né? Não tinha o registro de ator, então eu não fazia, eu nunca me interessei muito. Até falei para o Márcio isso uma vez, que eu falei, pô, eu tenho uma vontade de fazer locução em filme, mas não dublagem. Aí ele falou assim, pô, isso agora não pode, mas antigamente podia, antigamente o locutor só participava, né? Eles faziam aquelas leituras, tipo, cara, vira à direita. Já viu no filme, que tá escrito em inglês, dentro do cara falando? Aquilo na época era locutor, era locução que falava, mas hoje não, hoje é dublagem. Hoje no Rio de Janeiro, os grandes estúdios de dublagem estão concentrados aí, né? Não, pelo contrário, em São Paulo. Em São Paulo tem alguns hoje. No Rio. Tem alguns no Rio, mas São Paulo é maior. O Som de Veracruz Studios, do saudoso Jorge José Ramos, que era de Recife, viveu aí no Rio de Janeiro, era escritor também, ele tinha na época um jornalzinho, eu não lembro o que era o nome, você deve ter acompanhado isso aí também. Não lembro o nome. O Jorge Ramos. Estúdio Herbert Richards também, dentre tantos outros, né? Van Macker, alguma coisa assim também. Van Maher. Hoje tem alguns estúdios de dublagem que Delarte Studio também, acho que é no Rio de Janeiro.
Eu confesso que o estúdio de dublagem eu não tenho muito contato, assim, né? Eu não tenho muita convivência. Mas eu sei que em São Paulo concentra-se os maiores, assim, né? No Rio tem bons, inclusive, bons estúdios, mas em São Paulo acho que tem os maiores. Só para encerrar aquela parte que eu falei dos atores, da coisa de convivência, eu fiz um programa, quando eu trabalhava na MPB FM aqui no Rio, eu fiz um programa chamado Instrumental MPB, que era um programa meu, conceitual. Eu que elaborei o programa, tinha a produtora naturalmente, mas a gente acabou fazendo em cima de uma ideia minha, e eu falei, quero entrevistar os produtores musicais, os instrumentistas e tal. Isso, fiquei 1 ano, quase 2 anos fazendo esse programa. Rapaz, eu entrevistei Arthur Maia, falecido hoje, Arthur Maia. Eu entrevistei Mu Carvalho, que era do Roupa Nova, do Acordo do Som, Mu Carvalho, que hoje trabalha na Globo, inclusive, e grandes instrumentistas, cara, na época, para mim eram todos, eu sou fã de todos, né? Eu tinha discos dos caras, eu levava para os caras assinarem. Esse negócio de entrevistar, você já tinha na veia faz tempo já. Olha quem está falando, mas você já vinha com isso lá para trás, já teve na veia esse instinto de bater papo, entrevista, trazer conhecimento para as pessoas, hein, Fabiano? Verdade, e quando até a gente, antes de falar aqui, Fabiano, no stand-by ali, falou, Fabiano, te achei um pouco quietinho, até achei que não ia render muito esse papo nosso aí, mas já tá quase 1 hora já, viu, Fabiano? Falei, você parece ser tímido, eu vejo que você faz as perguntas ali, é lógico, a educação também, tranquilidade, mas foi mal interpretação minha, não é timidez não, você é um cara com bastante clareza, ouve mais do que fala também, presta atenção, bem calminho, tranquilo, mais legal, Fabiano. Fabiano, gostaria de agradecer demais, cara, a sua participação aqui. A gente já vem se falando há um tempo, antes de estar marcando a data, já marcou, depois mudou de novo e graças a Deus deu tudo certo aí. Com certeza você trouxe grandes conhecimentos, não só para mim, mas para todas as pessoas que estão acompanhando a gente aqui no YouTube também. O pessoal que quiser saber um pouco mais do Fabiano, o link do canal dele está aqui na descrição também. Ele traz dentro da sua contextualidade lá grandes nomes do mercado publicitário, locutores, dubladores, enfim, você vai gostar também. Fabiano, queria que você deixasse as suas considerações finais aí pro pessoal, né? O que você achou do nosso bate-papo, Voz no Ar? Você entrevista as pessoas dentro do teu quadro e hoje eu trouxe você para participar aqui para eu bater esse papo com você, na qual eu sou muito agradecido. Que isso, eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Beijo para o Gustavo, eu sou fã do Gustavo Vargas, que trabalhamos juntos na JB também, e hoje nós somos amigos, né, desde lá. É um cara que eu tenho grande consideração, e o fato de ele ter me indicado também, agradeço por isso. E, sucesso aí no Voz no Ar, que é muito legal essa coisa de conversar com quem fala, né? Eu acho muito bacana. Você falou que eu sou tímido, assim, nas perguntas, mas eu te falar uma coisa. Olha quem está falando, eu assumi uma postura, minha, vou falar isso, talvez eu nunca tenha falado isso. Porque o que eu quis com o Olha Quem Está Falando? Que a pessoa, o entrevistado, o cara que está conversando comigo, mostre a história dele no rádio. Só que eu sou um mero coadjuvante, entendeu? Nesse caso, nesse contexto dele estar apresentando a história dele. Eu, na verdade, me tornei, ao lado de quem está falando, um cara que é um outro radialista, que bate um papo com ele, que é um radialista que está batendo papo com um radialista, entendeu? Então eu vou ilustrar ou apresentar aquilo que é referente ao rádio da minha alçada, mas quem é o cara são as pessoas que estão na entrevista. Então, hoje eu vejo os vídeos, revejo muitas vezes, porque eu vejo que essa imagem que eu queria, que o cara, que a história dele fosse contada. Então é que eu pergunto desde o começo, né? Ele conta a história dele desde o começo até aonde a gente vai fazer a entrevista. Então essa é a minha postura em relação ao Olha Quem Está Falando. Eu gosto muito de ouvir as histórias e de apresentar as pessoas que estão ao meu lado. Cara, muito obrigado mesmo, viu? Pelo convite. Até essas orientações suas aí que você colocou agora, Fabiano, até antes da gente começar eu falei, Fabiano, até vou te pedir desculpa que eu não sou entrevistador, não sou repórter, né? É um bate-papo mesmo.
E às vezes eu interrompo muito o entrevistado. Até já fui chamado a atenção em off aí, as pessoas que acompanham. João, você interrompe muito, as pessoas estão falando. Não é ele o entrevistado, deixa ele falar. Mas isso é um aprendizado, né? Como você falou... O rádio, na verdade, o rádio te dá essa coisa de você não deixar buraco, exatamente. né? Às vezes você fica meio ligado nisso aí. E aqui no vídeo é diferente, não dá pra... Por exemplo, no rádio você fala junto ali, não precisa parar pro outro falar. Agora no vídeo já é diferente. Se as duas pessoas falarem ao mesmo tempo, ninguém vai ouvir nada. E no rádio é diferente, o modo de falar... porque não tá vendo, né? No rádio não se vê. Aqui no vídeo você tá olhando, então tem que olhar para quem tá falando. Exatamente. Os dois juntos não dá. Então isso aí é um laboratório para mim aqui também, da produtora da Playbee, do podcast Voz no Ar. Lógico que eu vou dar uma repaginada, observar muitas falhas que a gente tá ocorrendo dentro de cada episódio, mas só corrige e só avança quem faz, né, Fabiano? Se você não vai atrás, não vai fazer, você não vai achar defeito, não vai achar evolução nem nada. Então... é através dos erros para a gente consertar e melhorar o conteúdo. Eu acredito até que nem tenha erro, rapaz. Eu acho que tenha caminho que você não vai usar mais. Não é na questão de erro, porque aqui você está fazendo não é uma entrevista, é um bate-papo. E o bate-papo é assim, né? Ele rola na mesa do bar, na sala da pessoa. Então, o que acontece aqui é um bate-papo e que continue assim, que isso é muito Teve até um amigo ali de Rondonópolis, o Dinei, ele já participou de um bate-papo aqui, ele mandou um off para mim no WhatsApp. Ô, João, olha, acho que você me dá essa liberdade de eu mandar esse áudio para você, cara, porque sou seu amigo, tal, tantos anos. Bicho, mas eu tenho acompanhado os programas legais e tal. E ele reclamou do meu visual, cara. Falou, bicho, você tá com a barba, aí você tá parecendo um Vikings. E não sei o que. Você vê que hoje aí, dos podcasts anteriores, eu tava barbudão. A barba dele, João, faz a barba, dá uma arriscada e tal. Eu falei, vou ter que seguir isso aí, porque... a gente tá aparecendo por vídeo aqui, várias pessoas estão acompanhando, né? Verdade. Agora, para melhorar o contexto todo aqui, é só cirurgia plástica ou nascendo de novo, mas pelo menos a barba. Mas isso aí é importante porque é um registro, vai ficar para a eternidade. Exatamente, e vai ficar aqui, como você falou, é um registro, fala, poxa, é dali 10 anos, nem precisa nem isso. Dali um tempo você olha e fala, cara, olha como é que eu falava. Até o rádio você ouve as gravações, olha um ano atrás minha ali, como é que era a voz, eu achava que tava bacana. É verdade. E o vídeo fala, puta, ó, eu com a barba ali, toda esquisita, não sei o que, careca e tal. Mas é isso aí, Fabiano. Muito agradecido. Valeu, obrigado. Show de bola o bate-papo aí. Eu peço pra você que tá acompanhando a gente aí, se não se inscreveu no canal, siga o nosso canal para que toda semana você receba uma notificação de todas as publicações em nosso canal. E você que está acompanhando aqui, a gente vê que tem várias pessoas que visualizaram o vídeo e não curte. Tem que curtir aí para prestigiar os nossos convidados também, né, Fabiano? É verdade. Muito obrigado, obrigado a você que acompanhou a gente até agora aqui e até o próximo episódio. Esse aí é o Fabiano. O Fabiano, locutor da JBFM do Rio de Janeiro, aqui em mais um episódio de podcast Voz no Ar. Até o próximo programa. Um abraço. Valeu, Fabiano. Outro. Valeu.